Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição, inciso importantíssimo para o direito constitucional, para a jurisdição sobre um todo. E vamos falar sobre o acesso à justiça, o princípio do acesso à justiça, também conhecido como o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, do controle judicial, ou também princípio do controle jurisdicional. Grave essas informações, pois em cada prova pode-se apresentar de forma diferente o nome deste princípio, mas trata basicamente do acesso à justiça. E por que eu gosto desse título, acesso à justiça? Vamos à leitura do inciso e eu já te respondo por quê. Inciso 35 do artigo 5º. Lembrando que o artigo 5º é cláusula pétrea, tá? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Inciso de leitura simples, mas que traz uma gama de informações, uma gama de conhecimento e é extremamente cobrado em concursos, principalmente os concursos que envolvem a área jurídica. Falar de concurso de defensoria pública e não saber sobre esse princípio do acesso à justiça, sobre o princípio do inciso 35, é realmente chegar para uma prova despreparado. E também provas que cobram o Estatuto do Idoso, provas que cobram o ECA, geralmente atrelam as suas perguntas a esse princípio do acesso à justiça. Mas vamos trazer aqui uma abordagem um pouco histórica para a gente entender a mais moderna concepção deste princípio. Não confunda acesso à justiça com o simples acesso ao judiciário, através de uma petição inicial que fatalmente será indeferida. Muitos restringem o princípio do acesso à justiça ao simples peticionamento ao judiciário, em ações que fatalmente serão ali extintas por ausência de resolução do mérito, por falta de resolução do mérito. Vamos a uma abordagem mais moderna. Vamos a uma abordagem em que realmente caia na sua prova, no seu concurso. É lógico que para questões mais elaboradas, questões de nível superior, muita coisa que eu vou falar aqui só vai se adequar a essas questões. Mas para você que acompanha o canal, sabe que eu passo sempre dicas importantes. Vou tratar do inciso também para as questões de nível médio, mas é importante trazer o conceito. Você entendendo o conceito, você entendendo um pouquinho da história, você entendendo um pouquinho deste princípio, você é capaz de absorver os próximos incisos que nós vamos tratar da Constituição, os princípios jurisdicionais como um todo. E nós vamos abordar muitos princípios e muitos deles decorrem desse princípio aqui do acesso à justiça. Bom, é bem verdade que o homem, ele se associa por um instinto natural, por um impulso natural. Ele é um ser gregário por natureza. Aristóteles vai chamar o homem como um animal político, um animal que tende a se relacionar. Alguns socialistas vão dizer que o homem é um ser social. Enfim, com o surgimento dessa união humana, com o surgimento da sociedade, surgem o quê? Os conflitos. Os conflitos surgem por conta dessa reunião. Ora, quem é casado sabe, a união ali entre dois já é dificultosa em muitos aspectos, não é? Sempre um às vezes tem que ceder, o outro cede por outro lado para uma harmonia geral da família. Imagine em sociedade. Sempre há conflitos em sociedade. Então, essa sociedade, ela antigamente se valia da lei da selva. Qual era a lei da selva? A autotutela, a autodefesa. A autotutela e a autodefesa, elas têm por características fundamentais a ausência de um juiz distinto das partes e também uma imposição da decisão por uma sobre a outra. E o que acontecia? Prevalecia a lei do mais forte, a lei da selva. O mais forte sempre conseguia impor o seu direito, sempre prevalecia sobre a parte mais fraca. Sobre a autotutela, nós ainda temos alguns desdobramentos no nosso direito atual. Nós podemos pensar em estado de necessidade,
Nós podemos pensar em legítima defesa, lá no Código Penal, nós temos as hipóteses de legítima defesa e também em alguns casos de ameaça iminente ou violação de um direito em que o Estado juiz estiver impossibilitado de atuar. Mas temos também a autocomposição. A autocomposição nada mais é que um acordo entre os litigantes, onde muitas das vezes um cede ou renuncia ou ambos cedem em prol da resolução do conflito. A autocomposição ela se divide em desistência, que é a renúncia à pretensão, em submissão, que é a renúncia à resistência oferecida à pretensão, e também na transação, que são concessões recíprocas entre as partes. E muito embora a autocomposição sejam soluções comuns às partes, mas muitas das vezes a autocomposição também não é suficiente, em razão de que, para se executar aquele acordo feito entre as partes, era necessário autotutela ou autodefesa. Então, a lei da selva foi muito praticada nos tempos antigos, muito embora haja até hoje em dia desdobramentos, situações previstas como as que eu exemplifiquei aqui no vídeo, tá? Depois nós vemos o quê? A arbitragem facultativa. As partes elegiam muitas das vezes um sacerdote ou ancião para decidir os seus conflitos. E por fim, chegamos à arbitragem obrigatória, onde o Estado, agora com capacidade para intervir nas relações, para promover a paz social, para dirimir os conflitos sociais, ele exerce a jurisdição. O Estado agora tem o poder de solucionar os conflitos da sociedade. A justiça privada vai passar a ser uma justiça pública. A jurisdição passa a ser uma função do Estado, mediante a qual este substitui, na pessoa de um juiz, aos titulares do interesse do conflito e imparcialmente aplica o direito ao caso concreto. Então, a jurisdição basicamente é isso. Nós falamos um pouquinho sobre jurisdição na aula do artigo 2º, quando tratamos da separação dos poderes. Nós vimos lá no artigo 2º que a União, o Estado, está dividido em 3 esferas de poder: legislativo, executivo e o judiciário. Nós vimos também que a função típica do judiciário é a função julgadora, é a função de julgar. E também tem funções atípicas de legislar e administrar. Muito importante também esse tema cobrado em provas. Mas essa jurisdição tem características. E como características dessa jurisdição, nós podemos destacar, tudo que eu estou falando aqui é cobrado em prova, tá? É lógico que eu estou fazendo uma breve síntese do conteúdo, mas eu sei que para você que está estudando para o concurso, qualquer informação é relevante e é importante. Então, essa jurisdição ela tem características. Uma delas é a substitutividade. O magistrado, de forma imparcial, ele substitui a vontade das partes, aplicando o direito, ou seja, a vontade estatal que foi positivada através da própria lei que emana do povo. Interessante essa característica. Também a imparcialidade. Ora, se o conflito fosse decidido por uma pessoa parcial, certamente não haveria a aplicabilidade do direito em si em cada situação. Então, o Estado é imparcial, ou seja, ele tem que estar desprovido de qualquer interesse particular sobre a lide. É por isso que, em determinadas situações, alguns juízes não podem julgar alguma causa. Um exemplo disso é um juiz que seja parente, até certo grau, de uma das partes. Ele não pode ali julgar o caso concreto, justamente por causa dessa característica fundamental da jurisdição, que é a imparcialidade. Escopo de atuação do direito. Essa característica consiste basicamente na realização do direito material nos casos concretos pelas partes para serem apreciados pelo juiz. Lembre-se, eu estou falando de acesso à justiça e eu mencionei que a concepção mais moderna, o entendimento mais atual do acesso à justiça não é só peticionar ao judiciário
e muitas das vezes petições que vão ser de plano rejeitadas. É lógico que o juiz ali vai ter que apreciar, vai ter que fundamentar sua decisão. Mas o acesso à justiça, o princípio constitucional do acesso à justiça, elencado aqui no inciso 35, abrange muito mais do que peticionar o judiciário. E aqui nós vemos, nesse princípio de escopo de atuação do direito, ou seja, que é a realização do direito material levado pelas partes ao Estado juiz. Inércia dos órgãos jurisdicionados. O princípio da inércia dos órgãos jurisdicionais, é lógico, existem exceções. O próprio CPC vai trazer algumas exceções, como, por exemplo, o inventário. Mas, basicamente, a jurisdição deve ser provocada pelas partes para que ela, sim, possa se manifestar. Ou seja, ela não se move por si só, não se move de ofício. A característica da imutabilidade das decisões, a definitividade, significa que as decisões que surgem em decorrência do poder jurisdicional têm uma capacidade de se tornarem imutáveis, o que nós conhecemos como coisa julgada. Na próxima aula, trataremos um pouquinho sobre esse tema. E a existência de lide. Lide nada mais é que o conflito de interesses em que uma das partes tem uma pretensão, um desejo, que é resistido pela outra parte, nascendo assim o conflito de interesse. Fizemos uma breve passagem aqui para que você possa entender um pouco mais a fundo o princípio de acesso à justiça. E nós temos que destacar aqui a obra de um autor que é muito cobrado em provas em concursos. Para você que vai fazer concurso para a Defensoria Pública, então, você não pode chegar até o dia da sua prova sem entender os conceitos trazidos por Mauro Capelletti. Eu vou resumir de uma forma prática, de uma forma simplória. Não é a nossa intenção aqui do canal tratar desse tema a fundo, mas não podemos deixar de falar um pouquinho sobre o tema, principalmente quando sabemos que ele é cobrado em prova, principalmente um tema tão importante quanto esse. Mauro Capelletti vai dividir o acesso à justiça em basicamente 3 ondas. A primeira onda tratando da assistência judiciária. A assistência judiciária nada mais é que o acesso à justiça pelos mais pobres. E para Mauro Capelletti, essa primeira onda de assistência judiciária no Brasil ela se efetiva com a Lei 1060 de 1950, que está vigente até os dias atuais. Mas, efetivamente, a assistência judiciária só ganha status de garantia constitucional com a Constituição de 1988. A segunda onda vai tratar da representação dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Basicamente, tá? De uma forma bem simples aqui colocando para você, essa segunda onda, ela vai trazer uma concepção social, uma concepção coletiva, voltada para assegurar a realização dos direitos públicos, relativa aos interesses difusos. Ela vai introduzir na legislação mecanismos que viabilizem a defesa dos direitos difusos, ou seja, vai proteger uma gama maior de sujeitos em uma mesma relação. Podemos destacar os direitos ambientais, podemos destacar os direitos consumeristas, e essa nova onda também, ela vai trazer uma mudança importante no papel do juiz e também em conceitos básicos como citação, direito de defesa, coisa julgada e por aí vai. Um destaque dessa segunda onda é justamente o PROCON, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. E a terceira onda, a efetivação dos direitos declarados. Aqui chegamos à conclusão do conceito de acesso à justiça, onde o acesso à justiça não é só o direito de levar a sua lide ao judiciário, mas o direito de ter, por exemplo, uma duração razoável do seu processo. Ora, não é a morosidade um dos grandes problemas do judiciário, que a cada dia, a cada tempo vem evoluindo, principalmente em razão da implementação do processo eletrônico, dos meios tecnológicos, onde reduziu-se bastante a morosidade. O acesso à justiça ele tem um conceito muito mais amplo de que apenas acessar ao judiciário. Mas, voltando à leitura do inciso,
nós vemos o quê? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário. Um destaque aqui para a sua prova: a legitimação é universal. Qualquer pessoa pode levar a sua lide ao Poder Judiciário, seja estrangeiro residente, brasileiro nato, naturalizado, enfim, qualquer um pode levar a sua lesão ao Poder Judiciário. E o Judiciário, por sua vez, como nós explicamos, por ser ele o poder responsável pela jurisdição, responsável por dizer o direito, ele não pode se eximir de apreciar as situações, sejam lesão a direito ou ameaça a direito. Ou seja, não só a lesão ao direito vai ser apreciada pelo judiciário, mas também a ameaça de lesão ao direito. Mas preste bem atenção, nós costumamos falar aqui no canal que nenhum direito fundamental é absoluto. Na leitura aqui do artigo 5º, inciso 35, nós não visualizamos nenhuma exceção. Isso nos levaria a acreditar que não há exceção a essa regra, mas a própria Constituição vai trazer uma exceção, que não está aqui no artigo 5º, inciso 35, mas está no artigo 217 do texto constitucional, lá no capítulo 4, que trata das funções essenciais à justiça. Vai dizer no artigo 217 que é dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como direito de cada um, observados. Passado alguns incisos, o parágrafo 1º vai dizer: o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva reguladas em lei. Ou seja, o próprio texto constitucional vai trazer uma exceção ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Ou seja, o artigo 217 vai condicionar que as ações relativas à disciplina e às competições desportivas precisam se esgotarem nas instâncias da justiça desportiva, para depois serem apreciadas pelo judiciário. Lembrando que a justiça desportiva, ela não é um órgão do Poder Judiciário. Mais uma dica para você que ficou até o final do vídeo. Artigo 92 da Constituição, você vai ver ali em cada inciso os órgãos do Poder Judiciário. E a justiça desportiva, ela não é um órgão do Poder Judiciário. Ela está voltada na esfera administrativa. Com isso, finalizamos a aula de hoje. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Grave esse inciso para a sua prova. Não deixe de estudar esse inciso para a sua prova. Atenção na prova da Defensoria, atenção para provas que cobram o Estatuto do Idoso, atenção para provas que cobram o ECA. Inciso importantíssimo para o direito constitucional, principalmente quando se fala em jurisdição, quando se fala em poder judiciário. Na próxima aula, outro inciso importante, o inciso 36, princípio da segurança jurídica. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.